Provérbios, capítulo 6, versos de 6 a 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar e um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Ter cuidado com a preguiça. Nós não queremos chamar ninguém de preguiçoso, né? Mas aqui o texto quer nos ensinar uma lição sobre isso. Porque às vezes nós somos muito ágeis no nosso trabalho, em muitas atividades e muitas coisas, mas um pouco preguiçosos espirituais. Se essa palavra preguiça ofende, podemos dizer que é um pouco sem motivação, né? Um pouco lentos, e talvez nós não percebemos a necessidade de fazer mais para as coisas do reino de Deus. Então esse tema sim é muito oportuno, que ele fala a respeito da preguiça. Queremos falar dos termos geral, mas pensando na questão espiritual das nossas vidas. Mesmo texto de Provérbios aqui que nós estamos lendo, Provérbios 19, 15, ele fala: a preguiça faz cair em sono profundo, e o ocioso vem a padecer fome. O texto que nós lemos diz que para a gente aprender com a formiga, que é trabalhadora, que sabe juntar os seus alimentos, na hora da necessidade ela vai ter esse alimento. A aplicação é bem parecida, e fala aqui no final que se nós ficarmos preguiçosos, sem muito buscar este sustento, nós vamos, de certa forma, passar necessidade. E com certeza isso se aplica no nosso trabalho, né? Principalmente nos dias de hoje. Se nós não formos diligentes, nós não buscarmos estudar, nos preparar, nós vamos ficar com dificuldades no trabalho, mas também na vida espiritual. Quando nós não buscamos nos alimentar do Senhor, quando nós não nos preparamos espiritualmente, nós vamos passar fome, nós vamos ter necessidade. E nós precisamos, então, pensar nesse tema. O tempo é um bem precioso, a preguiça é sua maior inimiga. Quantas oportunidades perdidas, pois nós preferimos a acomodação no lugar de fazer alguma coisa. Quanto tempo nós temos na nossa vida que podemos tanto utilizar para o nosso trabalho, para aprender alguma coisa nova, como também podemos utilizar para o reino de Deus. O caso de nós estarmos hoje aqui cedo, né? Isso demonstra o nosso desejo por estar dando lugar ao trabalho do Senhor, no lugar de um descanso ou de alguma outra coisa, para não dizer, né, da nossa preguiça de levantar e vir à escola dominical. Então são coisas que nós vamos fazendo no decorrer dos nossos dias, assim utilizando o nosso tempo para servir melhor a Deus e para viver melhor. Tem uma outra frase aqui que diz que a preguiça é um problema, pois ela pode se tornar um vício, no sentido de que quanto mais nós dermos lugar a deixar para depois, ou não precisa fazer isso tão bem feito, ou esse domingo eu vou faltar, né? Quando você começa a dar lugar, a dar espaço à sua acomodação, à sua preguiça, quando você percebe, você se tornou um viciado em deixar, em procrastinar, né? Em faltar nos trabalhos da igreja, em deixar mesmo uma leitura, né? Você tem uma leitura diária, hoje só eu vou ficar sem ler. Quando você vê, mas deixei um dia, agora deixei 3. Quando você parou de fazer aquilo. Então é realmente algo preguiçoso aqui para nós, né? Algo difícil, porque nos leva a esse
chamado aqui vício. É prejudicial ao bom trabalho, né? No sentido de que se nós desempenhamos um papel, mas nós não formos diligentes, atentos e nos esforçarmos o máximo, nós vamos começar a fazer tudo de qualquer jeito, tudo ou da menor forma possível a se entregar, né? Não, eu preciso ser diligente no meu trabalho, naquilo que eu preciso fazer. E a preguiça, ela tenta nos convencer que, está bom assim mesmo. Ela nos atrapalha a nós dedicarmos mais tempo para as coisas, a nos envolvermos mais com as coisas. Uma frase do reverendo Hernandes, passe aí para mim que parou aqui. Uma frase do reverendo Hernandes diz que a preguiça é a sua mãe. A preguiça é a mãe da miséria e a patrona da pobreza. Aqueles que têm alergia ao trabalho a fogem, e fogem dele como se fosse praga contagiosa. Empobrecem. Aqueles que amam o sono e encontram toda sorte de desculpas para não trabalhar, esses acabam tendo a mente cheia de coisas perversas. Então ele levanta aqui um ponto também a mais, né? Além da questão da pobreza, de deixarmos o trabalho, ele levanta aqui uma questão de dar lugar a coisas ruins. Porque se nós temos um trabalho, uma necessidade, uma tarefa a cumprir, e a gente consegue, vou dar um jeito aqui de fazer em 2x aqui, né? Sobrar metade do tempo para mim. De repente você vai criando uma ociosidade, um tempo vazio, e nesse tempo vazio você acaba preenchendo com coisas ruins. O grande problema da preguiça é que ela nos leva à busca dos prazeres. No lugar da atividade temos a ociosidade. E você percebe que essa preguiça que eu estou falando, ela já é uma busca de prazer, né? Porque no lugar de trabalhar um pouquinho mais, eu vou descansar. Você vai exercitando a sua mente, o seu corpo, o seu coração, a buscar prazer no lugar do trabalho. E assim, quantas vezes nós vamos deixar de cumprir alguma tarefa, e nós vamos ficar ociosos, nós vamos deixar de fazer aquilo que é bom, e vamos passar a buscar coisas ruins. Então é um ponto sério, né? O preguiçoso tem mais tempo para pensar e fazer o que não deve. E com certeza isso é um sério problema, né? Tem aquela frase bem conhecida, a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então se você deixar tempo livre, você pode concorrer para as coisas ruins. Cuidado com a preguiça. Ela impede o progresso, ela nos limita e nos leva a pensar que não somos capazes de realizar até mesmo as nossas pequenas responsabilidades. Ela pode nos paralisar. Isso aqui é interessante. Quantas vezes nós limitamos, nós não acreditamos que podemos fazer determinadas coisas, ou nem fazemos, nem conseguimos fazer mesmo, porque nós não dedicamos o tempo suficiente àquilo. Então a preguiça, ela, além de tudo, ela tenta nos levar a pensar que nós não somos capazes, que nós somos inferiores, que nós somos pequenos. Em contrário, o que falta é dedicação mesmo. Para fazer qualquer coisa, eu quero entender um texto bíblico, eu preciso ler, estudar, reler, comparar com outras versões, e meditar, e no outro dia ler de novo, e aí sim, olha como eu aprendi. E assim, todas as coisas da vida, tocar um instrumento, fazer um determinado tipo de trabalho, eu preciso ir constantemente. Aí quando você faz uma vez e não consegue, você fala, é porque eu não sou capaz, né? Olha o outro como ele é mais capaz.
talvez ele é menos preguiçoso, né? Eu não quero usar esse termo no sentido pejorativo, mas eu estou usando, né? No sentido de que nós deixamos de fazer certas coisas que poderíamos fazer, né? E claro que não vamos fazer de tudo, mas nós temos que especificamente escolher alguma coisa que nós precisamos e devemos fazer. Concluindo aqui, irmãos, como vencer a preguiça? Dando o primeiro passo. Você não vai correr uma maratona, né? Faça uma caminhada de 1 quilômetro, e aí você vai vencendo essa preguiça, levantando-se para realizar pequenas coisas, degrau a degrau, subiremos até bem alto. Como vencer a preguiça? Dando o primeiro passo. Depois, conte com a ajuda de Deus e das pessoas. Nós não podemos realizar nada sozinhos, nós precisamos estar em volta de pessoas que também estão estudando, trabalhando, ou tocando instrumento, ou fazendo alguma coisa, caminhar junto com outra pessoa. Nós podemos vencer com a ajuda de outros, mas principalmente com a ajuda de Deus, pedindo para que Deus te dê força, seja para levantar, ou seja para ficar mais uma meia hora ali, exercitando e fazendo alguma coisa. Em terceiro, não se contente com os limites impostos por você e pelos outros. Faça tudo buscando excelência. Não busque fazer melhor que os outros, busque fazer o melhor que você pode. Com certeza esse é um ponto muito forte, né? No sentido de que a minha busca não é ser melhor do que o outro, é ser melhor do que eu posso mesmo fazer. E quantas vezes isso vai acontecer? Quando você busca ser melhor do que você vai ser melhor do que as outras pessoas. Não no sentido de competição, mas no sentido de que quanto melhor a gente puder fazer qualquer coisa, é bom. Então busque vencer isso. É a nossa meditação dessa manhã. É uma palavra de Deus para nós. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Lembremos principalmente o cuidado que nós devemos ter para não ser preguiçosos na nossa oração, no nosso culto, nas nossas ofertas, naquilo que compete fazermos para o reino de Deus. Vamos fazer mais uma oração. Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade, pela Tua palavra, e que o Senhor Deus abençoe esta manhã e principalmente esse momento da nossa participação da ceia do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os nossos irmãos presbíteros para virem até a frente. Nós vamos participar da ceia do Senhor.